Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Tendo em vista os comunicados dos diversos tribunais do país sobre a situação de pandemia Covid-19, solicitamos a colaboração de todos os presentes para que tomem os devidos cuidados quanto ao uso de máscaras e o distanciamento social de 1,5 metro. O presente momento tem por objetivo comemorar os 100 anos de vida do veterano de guerra, segundo-tenente José Jacinto da Silva. Tal manifestação festiva demonstra ainda mais a força e coragem de nossos bravos combatentes brasileiros, que assim como o soldado José Jacinto, naquela época, não mediram esforços e colocaram suas vidas em prol da luta contra o nazifascismo em terra de nossos antepassados, lutando em favor do Brasil. Registro a presença do senhor primeiro-tenente Felipe Ferrari, representante do comando do 38º Batalhão de Infantaria, Batalhão Tibúrcio. O senhor Silmar Sesconeto Francisqueto, diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo e representante da colônia italiana deste Estado. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro, de letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Culturas ao Brasil, floral da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais amiga, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos mares, imagina nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, só restaure, Brasil de amor eterno, seja símbolo, uma garuta tenta estrelado, e digo verde e louro desta câmara, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça clama forte, verás que o filho Deus não pode a luta, ninguém me vence agora a própria morte, terra adorada, entre outras milhas com Brasil, a pátria amada, dos filhos de escolas mais gentil, pátria amada, Brasil. Por virtude de seu 100º aniversário, se faz presente ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, criada por ocasião da Segunda Guerra Mundial. O Exército Brasileiro presta nessa ocasião a merecida homenagem àquele que com sacrifício, bravura e glória soube defender a honra da pátria e os ideais de liberdade e democracia. Será executado o toque de presença de ex-combatente. Segundo Tenente José Jacinto da Silva. Com orgulho, nos reunimos diante o Senhor e juntamente de vossa família e amigos, para, nesse momento simbólico, desejarmos ao Senhor um feliz aniversário nesse 100º ano de vida. Em nome da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira do Rio de Janeiro, por meio de seu presidente, o senhor Breno Vinícius de Amorim, venho representando tal instituição para lhe desejar os votos de muita saúde, muito vigor e muito mais anos de vida para, com orgulho, representar a Força Expedicionária Brasileira aqui em nosso estado. O Estado do Espírito Santo enviou para a guerra 345 de seus diletos filhos, que somando a todo o Brasil, enviou além mar 25.334 de seus melhores homens para no solo italiano poder lutar contra o nazifascismo. Desses 345 que o Espírito Santo enviou, 12 não retornaram, fazendo da gélida Europa e das terras frias da Itália seu repouso eterno até retornarem à pátria anos depois. Meu agradecimento particular é o agradecimento
de todos aqueles que honram o nome da Força Expedicionária, amam a nossa pátria e põem em todos os senhores, veteranos desta força, o maior orgulho, a maior atenção e a admiração que podemos lhe dar. Em nome de nossa associação, meus sinceros parabéns e um feliz aniversário. Convido para fazer o uso da palavra, Sua Senhoria, o representante do 38º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, Batalhão Tiburcio, o Tenente Ferrari. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu, em nome do meu comandante, o senhor Coronel de Infantaria Marcelo Alves Pinto, venho saudar a todos nessa bela tarde, em qual comemoramos o aniversário do senhor José Jacinto, ao lado aqui de sua senhora. Eu concito apenas nas minhas breves e meu rápido comentário a seguinte reflexão. Simplesmente esse senhor que está aqui ao nosso lado, à minha esquerda, de frente aos senhores e senhoras, esse senhor esteve em 1944 em solo italiano, defendendo a pátria por amor à democracia e à liberdade, não somente de seu país, como também de outro país, que em teoria lhe era estranho, a Itália. Então, se hoje estamos aqui nessa bela tarde, desfrutando nesta bela cerimônia, junto a amigos, a familiares, nós devemos a gratidão a pessoas como esse senhor aqui. O soldado, ele passa por situações na guerra que não lhe é muito prazeroso contar a nós. E também a sociedade também não faz muita questão de saber o que esse senhor e pessoas semelhantes a esse senhor que está aqui à minha esquerda passaram na Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu deixo a minha sincera e mais distinta continência a esse senhor, repito, sem o qual e seus companheiros na guerra, nós não estaríamos aqui gozando nesse país, desfrutando dessa democracia que nós temos. Termino as minhas palavras, como sempre, aliás, a cobra fumou na Itália e segue fumando aqui em Vitória, Espírito Santo, Brasil. Selva! Convido o senhor Pedro Camargo para um pequeno relato familiar e militar do senhor José Jacinto. Soldado José Jacinto da Silva, nascido em 16 de agosto de 1920, no município de Bananeiras, Paraíba. Foi convocado para servir a pátria no serviço militar em 1º de novembro de 1941, integrando-se ao 16º Regimento de Infantaria de Natal, Rio Grande do Norte, onde, após o governo romper relações diplomáticas com o eixo e declarar guerra ao mesmo no ano de 1942, iniciou seus exercícios de guerra para ser integrado à 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. O estado de Paraíba contribuiu para o esforço de guerra com 349 de seus melhores homens. Dentre eles se encontrava o soldado José Jacinto, que partiu além-mar em uma quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 1945, no quinto escalão de embarque que conduziu o 2º escalão de depósito de pessoal a bordo do navio General Meis, sob o comando do tenente-coronel Ibá Joaquim Meireles, com efetivo de 5.082 homens, inclusive 247 oficiais. O depósito de pessoal competia na atuação de repor as baixas geradas da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Na Itália, o soldado José Jacinto foi integrado na linha de frente,
para repor uma das baixas que o exército sofrera. Em uma das batalhas, o deslocamento de ar de uma granada alemã lhe rompeu os tímpanos e estilhaço da mesma lhe atingiu o corpo. Foi enviado para o hospital americano, por onde ficou internado por meses, e assim que recebeu alta, retornou à linha de frente para dar continuidade à sua missão. Retornou vitorioso para o Brasil no 4º escalão, sob o comando do coronel Deimo Pereira de Andrade, onde fora transportado o contingente do 11º Regimento de Infantaria, no total de 5.342 expedicionários, que partia de Nápoles no dia 4 de setembro de 1945, chegando ao porto de Rio de Janeiro em 19 de setembro do mesmo ano, a bordo do navio americano General Meigs. Com orgulho, serviu a pátria por 4 anos, 2 meses e 2 dias, e para sempre será motivo de orgulho a todos nós brasileiros. Foi condecorado com a medalha de campanha concedida aos militares da FEB que tomaram parte na campanha da Itália, sem nota que o desabone. Em sua reforma, assim como todos os soldados da FEB, recebeu a patente do 2º tenente do Exército Brasileiro. No dia 23 de agosto de 2019, foi concedida a medalha da Vitória. É casado há 65 anos com a senhora Dona Genilda, hoje com 98 anos. Um amor que lhe proporcionou um casal de filhos, Jorge e Jeane, e completando-os ainda mais com a chegada dos netos. Uma bela família, fazem do Espírito Santo, há mais de 18 anos, seu reduto de aconchego, recebendo assim, na data de hoje, as homenagens por possuírem um dos nossos bravos heróis da Força Expedicionária Brasileira. Nesta data de 17 de agosto de 2020, ao celebrar seus 100 anos de vida, em um ato solene diante membro do Exército Brasileiro, familiares e amigos, o 2º Tenente José Jacinto da Silva recebe a boina azul ferrete que ostenta a cobra fumando, símbolo da Força Expedicionária Brasileira e que estampa a marca de um passado glorioso de entregas e heroísmo. A Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, com sede no Rio de Janeiro, através de seu presidente, senhor Breno Vinícius de Amorim, nesta data de 17 de agosto de 2020, concede ao glorioso expedicionário José Jacinto da Silva a medalha Marechal Mascarenhas de Moraes, em virtude de sua participação no Teatro de Operações da Itália, pelo jubileu de 75 anos do Dia da Vitória e pela passagem de seu 100º aniversário de vida. Tal gratificação foi criada pela Anvefeb em 14 de agosto de 1969, com a finalidade de homenagear de forma permanente, objetiva e condigna as pessoas físicas ou jurídicas que tenham prestado significativos serviços à FEB ou que venham a prestar relevantes serviços à associação ou à classe por ela assistida. O Marechal Mascarenhas de Moraes, nascido em São Gabriel, Rio Grande do Sul, em 13 de novembro de 1883, faleceu no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 68. Foi o último marechal brasileiro na ativa, já que a patente foi extinta em 1967, e ele, por um decreto do Congresso Nacional, foi mantido honorificamente de forma vitalícia na tropa ativa.
Neste momento, o Tenente Ferrari faz a entrega de um certificado em nome do comandante do Batalhão Tibúrcio, o Coronel Marcelo Alves. Nesse dia de comemoração, não podemos deixar de entoar nossos parabéns pelos 100 anos de vida do nosso querido segundo tenente José Jacinto da Silva. Recordo aos que não sabem da informação que também no dia de ontem, no Rio de Janeiro, seu irmão gêmeo, senhor José Jacinto da Silva, também comemorou seus 100 anos de vida. Seu José Jacinto do Espírito Santo, combatendo pelo Exército Brasileiro, e o senhor José Jacinto do Rio de Janeiro, combatendo pela Marinha de Guerra, todos dois heróis que nos trazem muito mais orgulho por essa família desses dois irmãos que lutaram em prol da liberdade e democracia de nosso Brasil. De perto, viste o fogo das metralhas e o furor dos canhões, rugindo ouvistes. Enfrentaste o perigo, árduas batalhas, e a morte que por vezes pressentistes. Há muito carregou em suas malhas, terminando o conflito horrendo e triste. Sem o peito coberto de medalhas, voltastes à pátria, o teu dever cumpristes. E hoje, ao anonimato recolhido, não te sintas herói, arrependido de haver desempunhado teu fuzil. Diante de ti, perfilado sempre estou, prestando a continência quem lutou, pela glória e em defesa do Brasil. Nesta data feliz em que comemora seus 100 anos de vida, oferecemos ao senhor José Jacinto os nossos mais sinceros parabéns. Com a ajuda de vocês. Alguém da família
quiser fazer os agradecimentos antes do término, ou outra pessoa, esteja à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por ter essa pessoa maravilhosa na nossa vida, que nos proporciona a cada dia grandes ensinamentos. Conviver com ele é uma dádiva de céus. Ele é uma pessoa maravilhosa. Não tem como eu descrever aqui como ele é. São grandes risadas todos os dias e muito aprendizado. Ele construiu essa família, que sou eu, seus frutos, eu e George. Tiveram seus netos, né? Julinha, a menor, Gabriel, Dani, Pedro Emílio, Igor, Gabriela e George. E a caminho agora um bisneto. Eu só tenho a agradecer a Deus e que proporcione, tanto a ele quanto a mamãe, muita saúde para continuarmos com essa convivência. Muito obrigado vocês. Eu realmente estou muito feliz e a família está muito feliz por vocês terem proporcionado esse momento. Muito obrigada de coração e que Deus também acompanhe a todos. Aos meus vizinhos que vieram prestigiar também, as minhas grandes aliadas que estão aqui, eu não posso deixar de falar, que é Beth Lu, né, meu braço direito, esquerdo, são as minhas melhores amigas na condução disso. Não são empregadas nossas, não são cuidadoras, elas são grandes amigas. Deus conceda a vocês uma vida ainda bastante para a gente poder curtir essa convivência. Gente, muito obrigada. Oi. Vô, fala assim, muito obrigada Muito obrigado a por todos. tudo, a todos por tudo, tudo isso. Estou muito feliz. É ok, Fala assim, estou muito feliz. é ok. Estou muito feliz, Você ama todo mundo? todo mundo, Você fala, amo minha família. todo mundo. Fala obrigado ao exército É? Obrigado ao exército pela que me fez essa homenagem. homenagem. Obrigada, família. Obrigado à família. Tchau. 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 Nesse término, gostaria mais uma vez de agradecer a recepção de toda a família, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Tenente Ferrari mais uma vez. Tenente, é uma satisfação ombrear convosco mais essa missão. Obrigado, Cabo Salles, obrigado pelos seus serviços, obrigado, Pedro. Agradeço a Guarda Municipal pelo apoio durante esse momento. Agradeço também aos senhores pedreiros que nos ajudaram a pôr a bandeira, o pavilhão nacional, para brilhantar ainda mais essa cerimônia. Devido à pandemia que estamos enfrentando, não podemos abraçar nosso glorioso herói aniversariante e confraternizarmos em sua presença conforme gostaríamos. Desse modo, ao término, iniciando pelos senhores militares, convido aos que desejarem, numa distância segura, diante do senhor José Jacinto, poderá prestar-lhe uma continência em agradecimento por tudo que fez por nós brasileiros durante a Segunda Guerra e pelas felicitações da passagem de seu aniversário. Esta foi nossa homenagem pelos 100 anos de vida do veterano da Segunda Guerra Mundial, segundo-tenente José Jacinto da Silva. Vitória, capital do estado do Espírito Santo, 17 de agosto de 2020. Encerramos assim o presente momento, agradecendo a presença de todos que direta ou indiretamente colaboraram para essa realização. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga,
Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. A cobra continua fumando. Brasil! Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados.